A doença inflamatória do intestino afeta 13.500 portugueses. A incidência está a aumentar entre a população mais jovem. Hoje vai ser lançada uma campanha de sensibilização com o tema Eu, da cabeça aos pés. E é sobre a doença inflamatória do intestino que falamos agora com a doutora Marília Cravo, é gastroenterologista. Doutora, muito bom dia. A doença inflamatória do intestino, na verdade, comporta duas doenças principais, é isso? Exato, são duas doenças principais, que é a doença de Crohn e a colite ulcerosa. Ambas envolvem... Qual é a que tem maior incidência? Provavelmente a colite ulcerosa, sobretudo a parte limitada que só envolve o reto, há maior número de doença ainda com colite ulcerosa, mas a doença de Crohn é aquela cuja incidência está a aumentar, e está a aumentar muito nas últimas décadas. Portugal tem hoje em dia incidências e prevalências da doença quase tão altas como os países do norte da Europa, ao contrário do que acontecia há 20 ou 30 anos. E há alguma explicação para isso? As doenças inflamatórias são consideradas doenças autoimunes, em que o sistema imunológico do indivíduo reage contra, neste caso, a teoria hoje mais aceita é contra a microbiota, as bactérias que estão dentro do nosso intestino. E todas essas doenças autoimunes, a teoria mais prevalente é a da higiene, ou seja, com a melhoria das condições higiênicas, sanitárias que se tem assistido no país nas últimas décadas, vai também diminuir aquela tolerância a determinados antigénios, nomeadamente a própria microbiota, está a perceber? E por isso, a certa altura, fica a resposta do sistema imunológico, como se aquelas bactérias que estão no nosso intestino fossem patogénicas, fosse uma salmonela, e dá origem a esse tipo de doenças crónicas, inflamatórias, e que, de facto, a incidência está a aumentar muito. Entre a população, dizemos aqui que entre a população mais jovem também... Exato, é caracteristicamente, também existe na pediatria, também existe um segundo pico nos mais idosos, mas caracteristicamente é uma doença dos adultos jovens, entre os 20 e os 40 anos. Sendo uma doença autoimune, doutora, há algo que se possa fazer para prevenir? Exato. O tratamento era sobretudo anti-inflamatórios, corticoides, cortisona, para baixar essa resposta inflamatória que era inadequada, porque de facto é contra as nossas bactérias que estão dentro do intestino e que são boas, volto a dizer. E por isso o tratamento em geral de todas essas doenças autoimunes são imunossupressores. Nas últimas décadas tem-se assistido a um enorme avanço destas terapêuticas, nomeadamente das doenças inflamatórias do intestino, e apareceram os imunossupressores mais diferenciados, os biológicos, imunomoduladores, que são maneiras, diria eu, muito mais finas de acertar essa resposta imunológica que está inadequada, não é? Estamos a falar de doenças crónicas que nos acompanham para o resto da vida. Exatamente, já tem casos excepcionais em que, ou depois de uma cirurgia, que a doença não volta, mas em geral devemos entendê-las e devemos transmitir ao doente que aquilo vai viver com ele, e temos que adaptar, arranjar o tratamento adequado, e de facto hoje em dia existe uma enorme oportunidade de tratamentos diferentes. Doutora, obrigada por ter vindo ao Bom Dia Portugal. Obrigada. Olhamos então aqui para estas doenças do intestino no Dia Mundial da Doença Inflamatória do Intestino. Aqui os avanços nos tratamentos e também as melhores formas de prevenção.